Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4º, capítulo 1º, Penas e Gozos Terrenos. Vamos iniciar o item Perda de Entes Queridos. Perda de Entes Queridos, questões 934, 935. E aí uma explicação de Kardec. Tema muito importante para a gente falar. Vamos tentar falar o máximo possível que nós conseguirmos concatenar, né? Pedindo a inspiração divina para isso, evidentemente, para que possamos estudar bem a doutrina espírita, porque a doutrina espírita rasa, superficial, é extremamente danosa à nossa consciência, enquanto que o espiritismo estudado, aprofundado, é libertador dessa consciência, e a gente fica bem mais tranquilo e bem mais consolado, que esse é, inclusive, o objetivo do Espiritismo, que é o Consolador prometido pelo próprio Jesus. Então Jesus já voltou com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, Jesus, o Espírito de Verdade, com a sua pleiade de espíritos superiores, nos deram um Consolador extraordinário, que é o Espiritismo. Vamos estudar então, para que ele nos ajude, né? Vamos lá. Ainda estou gripado, mas vamos lá. Perda de entes queridos, questões 934. A perda de entes queridos não é algo que nos causa dor tanto mais legítima quanto mais irreparável e que independe da nossa vontade? Vou repetir a pergunta. A perda de entes queridos não é algo que nos causa dor tanto mais legítima quanto mais irreparável e que independe de nossa vontade? Resposta. Essa causa de tristeza atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou expiação, e a lei vale para todos. Mas é um consolo poder comunicar-vos com vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais surgir outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Quando nós professamos uma fé da boca para fora, o momento da perda, vamos usar esse termo, já que foi o termo que Kardec usou ali, justamente para nós perdermos essa ideia, né? Que não é perda coisa nenhuma. Quando nós professamos uma fé apenas da boca para fora, a perda de entes queridos é extremamente dolorida e irremediável, o que torna a dor praticamente insuportável. Praticamente insuportável. Quando a perda é ascendente, de pessoas mais velhas, de pai, mãe, avô, avó, é um tipo de dor. Quando a perda é para baixo, é na descendência, filhos, filhas, netos, etc., aí a coisa é um pouco mais dolorida. Quanto mais a fé está aqui, nos lábios, e não aqui, no coração. É só nós observarmos o que acontece em velórios. Em velório de outras religiões, sem desmerecer nenhuma, evidentemente, de outras religiões, e velório de espírita de verdade, espírita de consciência, espírita de vivência, não é? Em que há uma dor da separação, mas não o desespero da separação. Eu acho que o que muda a dor é a mesma para todo mundo. O que muda é o desespero. Então, quando você tem a separação, você tem a dor, que não tem o que fazer, atinge ricos e pobres, como disse o Espírito de Verdade na resposta, mas não tem o desespero. No caso do Espiritismo, de nós espíritas, não tem o desespero, porque podemos nos comunicar, ver como é que está essa pessoa durante os momentos do sono. Nós vamos sair do corpo como se tivéssemos morrido, isso é um fato comprovado cientificamente, inclusive, não só ato de fé, é um fato, é uma realidade. Então a gente pode sair, estando com a vibração legal, podemos pedir para o nosso guia espiritual, o anjo da guarda, enfim, nos conduzir até aquela pessoa para vermos e diminuir um pouco a saudade. É como se faz hoje quando uma pessoa vai viajar. É lógico que a dor é muito grande da separação. Então imagine que alguém vai, um filho seu, mãe, pai, enfim, vai viajar para um outro país.
Os aeroportos estão sempre cheios, e as rodoviárias, enfim, estão sempre cheios de separações muito doloridas, de adeus muito que machucam, né? Um adeus das partes, ou um até logo, um até breve, que machuca, que dói. E quem parte vai chorando e quem volta para casa vai chorando também, quando há uma união muito grande. Essa separação é o que acontece conosco, nós espíritas. A dor da separação de alguém que foi fazer uma viagem. Aquele que não professa a fé espírita, ou que é espírita de ouvir dizer, o espírita raso, o espírita superficial, além da dor da separação, tem o desespero de nunca ver mais. Eu acho que isso caracteriza bem a diferença, né? A dor que todo mundo vai sentir e o desespero da separação eterna que quem não professa a fé espírita sente, infelizmente. Ainda mais se acredita, né? Ainda há muita gente que acredita em céu e inferno. É difícil aquela pessoa que a gente conhece, que a gente convive, que a gente vai achar que aquela pessoa vai para o céu. A gente até torce, mas no fundo a gente sabe que não vai dar. As exigências para entrar no céu são inalcançáveis se o céu existisse. Seriam inalcançáveis. Então, o desespero é maior ainda, porque a pessoa vai para o inferno, vai para sofrimentos eternos, né? Então, a doutrina espírita é esse consolador prometido pelo Cristo, porque nos traz a verdade. Olha, ninguém morre. Ninguém morre. O que morre é o corpo, uma roupa que se tirou e se jogou fora. Obrigado por ter me servido, tal e coisa e tal, mas vamos seguir a vida. É exatamente isso. E nós podemos nos encontrar. E além disso, ainda vamos nos encontrar no plano espiritual e podemos nos encontrar em outras vidas também, como já aconteceu, de a maioria de nós estamos no meio em que vivemos. Estamos no meio que vivemos, com pessoas que já conhecemos. Não é? São 65 mil encarnações já. Então o termo perda, que Kardec usa aqui, porque é o termo que sempre se usou, porque era essa realmente a sensação de perda, de perder alguém, né? O Espiritismo vem mudar isso. É uma despedida de uma viagem que a pessoa está fazendo, né? 935. Desculpa. O que pensar da opinião das pessoas que veem as comunicações de além-túmulo como uma profanação? Desculpa. De novo. Agora vai. O que pensar da opinião das pessoas que veem as comunicações de além-túmulo como uma profanação? Resposta. Não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita respeitosamente e da forma adequada. A prova é que os espíritos pelos quais tendes afeição se manifestam com prazer. Sentem-se felizes por lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se fosse feito com leviandade. Olha, morre um ente querido, morre o corpo de um ente querido meu. Claro que eu vou querer saber como é que tá. É evidente que eu vou querer ver. É evidente que eu vou querer ouvir. Isso hoje acontece através de médiums. Acontece através do sono do corpo físico. Em médiums eu vou evocar. Invocar, elevo-me a. Então eu invoco Jesus. Eu me elevo até ele. Evocar, trago para, trazer para. Então eu evoco o espírito. Então morreu um ente querido, o corpo de um ente querido meu. Eu evoco esse. Como é que você está? Está tudo bem? Como é que está desse lado aí? A sua consciência, como é que está? Está tranquilo? Vamos nos preparar para um reencontro breve. Já foi resgatado? Não foi resgatado? Como é que está? Como é que não está? Não há privilégios aqui. Isso não é um privilégio. Isso é o conhecimento. Não há privilégio nenhum em uma pessoa construir uma casa. Eu não sei construir uma casa. Não tem como. Então eu posso ter cimento, posso ter tijolo, posso ter areia, posso ter um terreno, mas eu não sei construir uma casa.
Ao passo que eu conheço muita gente que faz isso com certa tranquilidade. Vai lá, bate a massa, faz uma massa bonita, aquela coisa toda, vai, tal, tal, e faz a casa. É um privilégio? Não. É uma habilidade conquistada, é um conhecimento conquistado. Conosco espíritas também não é privilégio você poder evocar a pessoa. É um conhecimento que nós temos adquirido, que está disponível para quem quiser, não é? Como está de construir uma casa, como está de fazer a parte elétrica de uma casa, como está, enfim, cada uma das situações. Há pessoas que fazem aqueles bolos maravilhosos que você olha e fala, meu Deus do céu, que coisa mais linda do mundo. E aí a gente vai fazer um bolo, dá para usar como pé de sofá, de tão duro que fica. Dá para usar de peso de porta, peso de papel. Ele fala, mas parece tão fácil. Não é privilégio nenhum, não é dom nenhum, é a habilidade conquistada. O Espiritismo é a habilidade conquistada. Então não é privilégio nenhum. Ah, por que Deus vai permitir que eu fale com meu ente querido e não permite o outro? Não, Ele permite todos. É que nós sabemos como fazer isso, enquanto os outros não. Mas as mães, principalmente, sonham com seus filhos desencarnados, ou seja, se encontram com eles enquanto o corpo está dormindo. Isso independente de qualquer coisa. Se lembram ou não, depende do conhecimento adquirido do plano espiritual, não é do espiritismo, do funcionamento do plano espiritual. E para isso a gente recomenda o livro da Ivone do Amaral Pereira, Devassando o Invisível, chama o livro. Devassando o Invisível, da Ivone do Amaral Pereira. Fabuloso livro, que nos dá a noção exata de como funciona o plano espiritual e com isso nos dá uma qualidade de lembrança do que vimos nas situações fora do corpo, né, enquanto o nosso corpo dorme, que faz toda a diferença. Divaldo Pereira Franco disse que quando a gente sonha em preto e branco, é atividade cerebral, e quando a gente sonha em Technicolor, como ele fala, em colorido, então é atividade do espírito. Com as informações obtidas no livro Devassando o Invisível, da Ivone do Amaral Pereira, nós vamos ter muito mais sonhos coloridos, porque a gente vai saber o que se passa lá no plano espiritual e vai se lembrar. Quando a gente volta para o corpo, o cérebro vai ter condições de registrar aquilo, porque eu tenho a comparação, a analogia que o livro me dá. Percebe? A gente não se lembra tanto do que acontece no plano espiritual porque o cérebro não tem como comparar aquilo. Então a gente não consegue se lembrar, porque não tem experiência sobre isso. O livro nos dá uma boa experiência nisso e nos ajuda bastante para a gente conhecer. Então não é profanação nenhuma, é habilidade. Nós sabemos fazer isso. Nós sabemos fazer isso. Simples assim. A possibilidade de comunicar-se com os espíritos é uma doce consolação, pois nos proporciona o meio de conversarmos com nossos parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Por meio da evocação, aproximam-se de nós, permanecem do nosso lado, nos ouvem e respondem. Não há mais, por assim dizer, separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos e nos dão provas de sua afeição e do contentamento que sentem por termos lembrado deles. Para nós, é uma satisfação saber que estão felizes, saber através deles mesmos os detalhes sobre sua nova existência, adquirindo a certeza de que, quando for chegada a nossa hora, a eles nos juntaremos. É essa a consolação do Espiritismo. É claro que uma cartinha ajuda, lógico, uma cartinha ajuda, mas sempre vai ficar uma coisinha ali, uma duvidazinha ali. Principalmente se a pessoa não for espírita. Ou se for espírita de ouvir dizer, espírita de lábio, não espírita de coração. Se for espírita raso e não espírita profundo que estuda, sempre vai ter uma duvidazinha. Mas ajuda. Não vou falar que não ajuda, porque ajuda. Mas a função consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, é auxiliar-nos a entender que houve uma separação momentânea e que realmente foi uma viagem que aquela pessoa que a gente ama fez e que em breve nós vamos
pegar o mesmo voo, ou o mesmo ônibus, ou o mesmo trem, e chegaremos lá também. Ela só foi antes da gente. E que hoje nós temos condições de nos comunicar pelas redes sociais. Hoje é muito comum no Brasil o WhatsApp. Então a gente se comunica com o WhatsApp, faz ligação de vídeo, manda mensagem: oi, bom dia, como é que você está, não sei o que, tal coisa e tal, e recebe notícias de outra pessoa que está longe, em outra cidade, em outro país, do outro lado do mundo, né? Assim também acontece conosco, pelo conhecimento que nós temos, adquiridos com o Espiritismo, dessa comunicabilidade com os desencarnados. Então o termo perda já não se usa mais. Espírita não usa o termo perda. Kardec usou porque ele estava escrevendo em 1857 para pessoas que estavam conhecendo o Espiritismo e precisavam entender aquele momento, e elas achavam naquele momento que era a perda de um ente querido. Por isso que ele usa o termo, que era comum. Por isso que a gente mantém o termo quando a gente entende o termo quando alguém que não é espírita vem falar conosco: olha, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi meu filho, perdi minha filha, perdi meu irmão, perdi minha irmã. Né? A gente entende essa colocação, aos pouquinhos a gente explica que não é perda, e a gente vai entendendo. Nós espíritas nem cogitamos a situação perda, porque não é, né? Até porque não é nosso. O pai não é meu, minha posse; a mãe não é minha posse; o filho não é meu, minha posse; a filha não é minha posse. Percebe? É isso. Amanhã a gente finaliza esse item, sem esgotar o assunto, evidentemente, mas amanhã a gente vai na questão 936, que é: como as dores inconsoláveis dos que ficaram afetam os espíritos que são motivos dela. O que acontece com o desencarnado quando os que ficaram aqui sofrem demais? Isso só amanhã. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, até amanhã, tchau.